João. João 6, 8 e 9 diz assim: E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Eu comecei a refletir da seguinte maneira: às vezes a gente tem pedido tanto para Deus, né? Às vezes a gente tem implorado bastante para Deus. Mas quantas vezes nós nos ponhamos como este rapaz, diante de uma multidão, ofertar aquilo que ele tinha: 5 pães e 2 peixes ao nosso mestre? Quantas vezes nós nos colocamos na presença do Senhor, orando a Ele e pedindo a Ele, e Ele, como bom Pai, Senhor Jesus, ó, vem me conceder a plenitude do Consolador. Dos altos céus me outorga teu poder, poder do Espírito renovador. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor, aviva minha tênue fé, atém em mim a dor celestial. O coração meu guia por mercê, extirpa, expulsa tudo que é carnal. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Vem tu fazer em minha habitação, em tempo teu transforma-me, Senhor. Aqui me entrego em sua santa mão, a teu Espírito renovador. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Outorga força pra testemunhar no meio
grandioso és tu. Glória a Deus. E diante desse Deus tão amoroso, tão bondoso, diante desse Deus que é tão grandioso, tão imenso, tão maravilhoso, tão majestoso, nós nos prostramos aos pés dele, em nome de Jesus. Amém. Que está aqui presente, traga os seus dízimos e as suas ofertas até o gasofilácio. Amém? Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Cantarei louvor
ordem em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus amado, pela tua fidelidade em nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, ó Deus amado, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus amado, por poder ofertar e dizimar na tua presença. Abençoa, ó Deus amado, os dizimistas e os ofertantes, ó Deus, desta noite, ó Pai da igreja presente, como também, ó Pai, toda a igreja do seu lar, ó Deus amado, que tem contribuído na tua casa, que tem ofertado, que tem dizimado, ó Deus amado, cumprido conforme a tua palavra. Ora por transferência bancária, ó Deus, ora pedindo para o nosso irmão Evandro ir no lar, ó Pai, buscar, ó Deus amado, as ofertas, ó Deus amado, os dízimos. Senhor, nós te agradecemos por tudo. De nada tem nos faltado, os nossos celeiros estão cheios. E é em tuas mãos que a cada dia nós colocamos as nossas vidas em confiança. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. E graças a Deus. Pastor Pedro. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Livro de Romanos, carta aos Romanos, no capítulo de número 8. Estaremos lendo do versículo 31 ao versículo de número 39. Carta do apóstolo Paulo, à igreja de Roma, capítulo 8, versículos de 31 ao 39. Peço que você aí no seu lar também esteja abrindo a palavra do Senhor. Mantenha a palavra aberta, por favor. Amém, irmãos? Todos encontraram? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Te bendizemos, Senhor, louvamos o teu nome por esse privilégio tão santo que o Senhor nos concede de estarmos mais uma noite na tua casa. Pai, não somos dignos sequer de lermos a tua palavra, mas a tua bondade e a tua misericórdia tem nos assistido todos os dias. E através do sangue da nova aliança, o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário em nosso favor, nós temos esta honra de nos aproximarmos de ti, Senhor, com
todo temor e com toda reverência. Clamamos a Ti, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração nesta hora. Que a Tua palavra, que por si só já é abençoada, que ela esteja abençoando os nossos corações, Pai. Cative a nossa psique nesta hora. Tire de nós todo o desconforto físico e espiritual, Senhor, e nos faça estarmos centrados na Tua palavra e no manjar que Tu tens preparado para as nossas vidas nesta noite. Nós já Te agradecemos por isso, Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu gostaria de iniciar essa ministração fazendo uma pergunta, irmãos. Por que nós existimos? Nós existimos apenas por existir? Ou nós existimos porque Deus tem um propósito para as nossas vidas? Se caminharmos para o lado que a porcentagem maior da humanidade caminha, diríamos que existimos por existir. Mas como filho de Deus, nós existimos, nós fomos criados, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. O apóstolo Paulo, irmãos, ele disse assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Algumas traduções dizem assim: os mais miseráveis de todos os homens. Porque o homem que tem a sua esperança limitada somente a esta vida, ele é um homem que não crê, que não acredita nos propósitos de Deus para a vida dele. Mas nós, amados, nós cremos, eu acredito que você creia nisso, que Deus tem propósito na sua vida, que Deus tem projeto na sua vida, que Deus te criou com uma finalidade, com um intuito de te salvar e manifestar na sua vida a glória dele. Então Deus nos criou com uma finalidade. Deus nos criou com um propósito. E se nós, irmãos, não conseguirmos enxergar isso, nós não teremos segurança da nossa vida. Se no decorrer da nossa existência, nós não conseguirmos enxergar que Deus nos chamou com um propósito, a nossa vida vai ser uma vida de insegurança. Vocês podem observar que nós estamos vivendo um dia de terror, que as pessoas estão se sentindo inseguras. Não vamos dizer assim: ah, pastor, então quer dizer que essa pandemia... Não, a pandemia aflige a todos. Mas o cristão, ele tem que crer que a segurança dele está no Senhor. Mas se ele não consegue enxergar que Deus tem um propósito na vida dele, que Deus tem um intuito na vida dele, ele não consegue se sentir seguro. Então, olhando para esse texto aqui, irmãos, da carta aos Romanos, eu acredito que a primeira pergunta que nós devemos fazer é assim: quem escreveu esse texto? A experiência de vida da pessoa que escreveu esse texto, que abordou esse texto, é digno da nossa confiança.
Porque Paulo aqui, ele está falando de segurança. Que diremos, pois, à vista de todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está falando de segurança. Ele está falando de confiança. Ele está falando de alguém que crê em um Deus que é o sustentador da sua vida. Mas esse homem que escreveu é digno da nossa confiança. Quando Paulo escreve, irmãos, à igreja de Corinto, e a igreja do Corinto estava passando por dificuldades, havia se levantado na igreja de Corinto falsos mestres, e Paulo, defendendo o seu apostolado ali, ele disse algumas coisas que eu vou estar lendo para vocês aqui. Ele refutando ali os falsos profetas e se colocando como alguém de Deus, ele escreveu assim, a respeito deles: eles são ministros de Cristo? Perguntando sobre os falsos profetas. Falo como fora de mim, quer dizer, ele estava, vamos dizer assim, bravo. Aí ele coloca as credenciais dele. Eu ainda mais. Em trabalhos, muitas vezes, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo de patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e em nudez. Então esse homem que está escrevendo sobre a segurança em Deus é um homem que tem as suas credenciais, que tem crédito, lógico que tem crédito. E quando ele aborda isso, irmãos, ele vai dizer que as dificuldades que ele enfrentou na vida, que nenhuma das dificuldades mencionadas por ele aqui o levaram a se sentir inseguro diante de Cristo. Pelo contrário, quanto mais as dificuldades apareciam, mais Paulo se sentia seguro. Então eu peguei esse texto aqui de 2 Coríntios, quando ele defende o seu apostolado, para servir de pano de fundo para esse homem que escreveu também a carta aos Romanos. E naquilo que ele ministrou à igreja de Roma e que o Espírito Santo de Deus vai estar ministrando ao nosso coração nesta noite. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Por que Paulo diz isso, irmãos? Porque o apóstolo sabia que dentro da racionalização humana, o que é isso? É aquele caráter defensivo que nós defendemos os momentos de adversidade que nós estamos passando e defendemos de uma maneira que exista coesão e coerência. A racionalização é isso, é você ter coerência naquilo que você está dizendo. Paulo sabia disso. Que nas pressões da vida, que nas dificuldades da vida, o nosso senso de proteção, o nosso mecanismo de defesa, iria levantar situações da nossa vida que a nossa verbalização seria correta, teria coesão, seria coerente. Como eu disse, nós podemos pegar os momentos que nós estamos passando.
E se nós racionalizarmos como nós temos racionalizado esse momento, nós estamos certos. Nós temos mesmo que ficar em casa, aqueles que podem. Nós temos, como vocês estão aqui, protegidos mesmo com a máscara. Temos que aferir a nossa temperatura para entrar na igreja. Temos que usar o álcool gel. Paulo sabia, irmãos, que dentro dessa racionalização, nós iríamos olhar para as dificuldades da vida e pensarmos de uma maneira coerente. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Mas vejam bem, irmãos, ele não quer lançar uma dúvida aqui. Ele não quer deixar no ar aqui como se nós tivéssemos que ficarmos nécios pela situação. Ele sabia que dentro das pressões humanas, e por isso que nos versículos anteriores, ele diz assim, que a própria criação está na expectativa de que os filhos de Deus se manifestem. Se manifeste aquilo que nós devemos ser. A própria criação está gemendo por isso. Mas ele não quer colocar em dúvida isso. Quando ele fala assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas, irmãos, ele está, na verdade, nos preparando. Nos preparando para quê? Ele está como que dizendo assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu tenho certeza daquilo que eu vou dizer. E eu quero ver se você concorda comigo. Este é o sentido que Paulo está dando ao texto. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Aí ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é dizer de tudo isso que estamos atravessando? O que dizer de todas as procelas que estamos passando? Olha, o que eu posso dizer é, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aí, amados, nós temos que continuar perguntando. O que é isso? Se Deus é por nós, o que é isso? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que é por nós? Nós precisamos ter um temor de Deus, irmãos, quando nós pronunciamos o seu nome, quando nós nos aproximamos dele. Quem é este Deus que, se ele for por nós, ninguém será contra nós? E aquele Deus que poderia nos condenar. Por quê? Porque diante de Deus, irmãos, todos nós aqui, todo ser humano, todo homem, ele é indesculpável. A palavra do Senhor diz assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o que eu posso dizer diante de todas as coisas, ou dessas coisas, de todas as diversidades, quando eu racionalizo tudo aquilo que está acontecendo, quando eu tenho coerência no meu sofrimento, nas minhas adversidades, o que eu posso dizer de tudo isso? Eu posso dizer
que o Deus que poderia me condenar, Ele não me condena. E se Ele é pela minha vida, quem poderá ser contra ela? Irmãos, o nosso estado de culpa, ele é tão grande, que Paulo diz assim, no início da carta aos Romanos, que até mesmo aquilo que nós condenamos nas outras pessoas, nós praticamos. Então, por conta disso, nós somos indesculpáveis diante desse Deus. Mas, olhando agora de uma maneira positiva, e aqui, olhando para a carta, quem é esse Deus? É o Deus que tem um propósito para a minha vida. É o Deus da minha segurança. E por que que Ele é o Deus da minha segurança? Porque esse Deus que poderia ter me condenado, Ele não me condena. E veja só que interessante, irmãos. Ele é a parte ofendida. E a parte ofendida, através da cruz do Calvário, procurou um meio de me reconciliar com Ele, de te reconciliar com Ele, de reconciliar as nossas vidas com Ele. Eu posso crer nesse Deus, então? Eu posso ter segurança nesse Deus, então? Porque, veja bem, irmão, quando nós somos ofendidos pelas pessoas, nós ficamos esperando que as pessoas venham se desculpar conosco. Não é assim? Quando alguém nos ofende, nós esperamos que as pessoas venham se retratar conosco. Deus fez diferente. Esse Deus fez diferente. Nós nos rebelamos contra Ele. Nós viramos as costas para Ele. Mas Ele providenciou o meio da nossa reconciliação. É desse Deus que Paulo está falando. No meio de todas as coisas, de tantas adversidades, eu posso dizer para vocês, se Deus é por nós, quem será contra nós? É desse Deus que Paulo está falando. O Deus que foi ofendido, mas que Ele procurou a reconciliação. Por aí a gente vê como que a gente é pecador, né, irmãos? Quando alguém te ofende, você busca a reconciliação ou você fica esperando? Agora ninguém dá glória a Deus, né? Não tem nenhum ungidão aqui, né? Cabeção, santão, né? Mas Deus fez isso. Então eu posso confiar nesse Deus. Esse Deus que me salvou. Mas preste atenção, irmãos, caminhe comigo aqui, por favor. Não deixe nada te distrair. Esse Deus que poderia ter me condenado, esse Deus que foi ofendido, mas que Ele mesmo, através da cruz do Calvário, buscou a reconciliação. O que Ele fez para alcançar essa reconciliação? Ele não poupou o seu próprio filho. Vai somatizando aí. Peça para o Espírito Santo de Deus estar aprofundando mais no seu coração esta palavra. O
Deus que poderia me condenar, Ele não me condenou. Pelo contrário, Ele buscou a reconciliação comigo que tinha ofendido Ele. E Ele buscou essa reconciliação entregando seu Filho para ser morto pelos nossos pecados. Isaías diz assim, que alegrou a Deus moê-lo em favor dos nossos pecados. Irmãos, nós não conseguimos ter a dimensão do nosso pecado. Se nós tivéssemos a dimensão, ou se conseguíssemos chegar a 10, 15% da dimensão que é o pecado, irmãos, nós fugiríamos do pecado todos os dias. Essa reconciliação custou o sangue e a vida de Cristo. Então eu pergunto a vocês, esse Deus que tem esse propósito na minha vida, ao ponto de não me condenar, mas de procurar uma reconciliação, e pelo preço da minha reconciliação, oferecer o seu Filho, é digno da minha honra? Ele é digno da minha confiança? Aquele que nem ao seu próprio Filho poupou, mas antes o entregou, é digno da minha confiança ou não? Ele é digno da minha honra? Ele é digno da minha adoração? Esse Deus é um Deus seguro? Diante das possessões da vida, diante daquilo que nos aflige, diante de uma racionalização, isso é algo que eu faço em minha defesa, com coerência, eu vou desacreditar desse Deus? Não. Eu vou continuar acreditando e confiando que Ele é o meu porto seguro, que Ele é a minha segurança. E veja bem, irmãos, quando Paulo fala desse Deus, Paulo era judeu, foi fariseu. Ele tinha um conhecimento profundo da maneira como Deus tirou o seu povo da terra do Egito. E preste atenção nisso para você entender quando Paulo diz assim, se Deus é por nós. Porque nós termos uma convicção desse Deus, irmãos. Porque a humanidade vive falando de Deus. Algumas pessoas dizem que agora o povo está se aproximando de Deus. Irmãos, eu digo isso com temor no coração. O povo não está se aproximando de Deus. O povo não quer Deus. O povo está voltado para o pecado. As pessoas querem que passe essa pandemia para voltar a passear, para voltar aos shoppings, para voltar às baladas, às bebedices, às glutonarias. Não é para servir Deus. Mas eles estão dizendo que estão com sede de Deus. Então nós precisamos ter ciência de quem é esse Deus que Paulo está falando. Se Deus é por nós, é o Deus que não poupou ao seu próprio Filho. Mas o que está por trás disso, irmãos? Como eu disse, Paulo, ele era judeu, era um estudioso da palavra. E ele sabia a maneira como Deus havia tirado o seu povo da terra do Egito. Deus tira o seu povo, irmãos, de uma cultura totalmente politeísta. Isso é, que acreditavam em vários deuses. E esses deuses,
eles se sentiam ofendidos segundo a cultura do Egito. Então, aquele que habitava numa caverna, que era o Deus, por exemplo, da plantação, as ofertas tinham que ser direcionadas para ele. Senão, ele ficava melindrado. Ou o Deus da chuva, ou o Deus da colheita, eram vários deuses. Quando Deus arranca o seu povo da terra do Egito, quando Deus leva esse povo para o deserto para adorar, preste atenção nisso. O primeiro mandamento que Deus deixou foi: não terás outros deuses diante de mim. Vou repetir. Deus disse a Moisés: escreve aí, Moisés. Escreve para o meu povo: não terás outros deuses diante de mim. Mas espera aí, irmãos. O que são os ídolos? O que são os deuses? Deus não sabia que os ídolos nada são? Que eles têm ouvidos, mas não ouvem? Eles têm nariz, mas não cheiram? Têm boca, mas não falam? Têm pernas, mas não andam? Deus não sabia disso? Sim, Deus sabia disso. Mas quando Deus diz: não terá outros deuses diante de mim, o que Deus está dizendo? O que Deus está querendo dizer para aquele povo? Deus está querendo dizer para aquele povo: eu sou o Senhor, teu Deus, que vos tirou da terra do Egito. Veja as maravilhas que eu operei a favor de vocês. Irmãos, abre os seus olhos espirituais. Você não chegou até aqui por um acaso. Deus não tem te sustentado por um acaso. Deus nos sustenta porque Ele tem propósito na nossa vida. E assim como o povo, quando saiu da terra do Egito, Deus disse a Moisés: fala para esse povo, escreve para esse povo: não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque o eu sou se manifestou para eles. Deus os tirou com mão forte e com braço estendido, com sinais e maravilhas. Deus mostrou para eles, irmãos, de maneira bem nítida, assim como Ele mostra para nós, que em qualquer lugar, que em qualquer tempo, que contra qualquer inimigo, debaixo de qualquer privação, Ele nos protege. Ele é o Deus da nossa segurança. Independente de qualquer situação, Deus está conosco. Falando de uma maneira mais teológica, o Deus suficiente. Ele é o nosso Deus suficiente. E quando Paulo escreve aqui, irmãos, quando ele fala desse Deus, que é por nós, e que era pela igreja de Roma, ele sabia também que eles viviam em um contexto de deuses. O Deus da mitologia greco-romana fazia parte da vida deles. Apolo, Vênus, Marte, Júpiter. Eram deuses daquela época. Mas vamos olhar agora para esse texto de uma maneira um pouco negativa. Porque Paulo está dizendo assim: quem poderá nos acusar? Quem vai tentar acusação contra nós?
Mas ele diz, irmãos, que esse Deus, ele não poupou o seu próprio filho. Então, olhando de uma maneira negativa, por que que Deus não poupou o seu próprio filho? Você já pensou nisso? Por que que Jesus não foi poupado na cruz do Calvário? Por que que Jesus na cruz do Calvário gritou, Pai, Pai, por que me desamparaste? Por conta do pecado. Então, se eu não quero ser desamparado por Deus, eu tenho que buscar uma vida de santidade. Uma vida de separação para Deus. E quando eu digo que ele não poupou o seu próprio filho por causa do pecado, não o pecado de Cristo, mas os nossos pecados. Os nossos pecados caíram sobre ele e o fez enfermar. E o fez adoecer. E o fez sangrar. E o fez morrer. E quando eu olho para esse Deus de uma maneira descrente, eu estou pecando. Quando a minha fé não me faz se sentir seguro nesse Deus, eu estou pecando. Está dando para os irmãos entender isso, irmãos? Está ficando claro para vocês? Eu não estou dizendo que você não vai sentir medo. Eu não estou dizendo que você não vai sentir angústia. Mas quando esse medo, quando esta angústia sobrepõe a grandeza de Deus e a segurança de Deus, é como se eu estivesse dizendo, esse poder de Deus não vale nada. Que Deus, aquele que nem ao seu próprio filho, poupou. Eu estou ultrajando o sangue de Cristo. E aí, eu faço uma pergunta. Aquele que nem ao seu próprio filho poupou, por causa do pecado, ele vai me poupar? Eu, Pedro, eu vou ser poupado? Ele não poupou ao seu próprio filho. Ele vai me poupar? Mas, agora, olhando de uma maneira positiva, eu sirvo a esse Deus que não poupou o seu próprio filho. A esse Deus que se fez homem e que veio morrer em meu lugar. Quem é que vai me acusar? Quem é que tem poder para me condenar? Irmãos, humanamente falando, poder para nos condenar, ninguém tem. Porque Cristo morreu por nós. Mas para nos acusar, irmãos, tem. Até nós mesmos nos acusamos. Você já se acusou de alguma coisa, não? Tem gente que vive se acusando. Se tem aquele crente débil que peca à torto e à direita, tem aquele também que não crê no perdão de Deus. E a própria psique dele vive acusando ele. Está vendo o que você fez? Você viu lá o seu passado, como que foi? Agora você quer dar uma de santinho, olha o que aconteceu lá atrás. Para nos acusar, irmãos, nós temos o diabo, o acusador. E eu já disse isso para vocês. O diabo, ele é o pai da mentira, não é? Mas para acusar o Pedro, basta ele dizer a verdade. Não é assim?
Ele é o pai da mentira, mas se ele falar a verdade a seu respeito, muita coisa ele está certo. Ele não precisa falar a verdade para te acusar. Olha a situação nossa. Olha a nossa situação, irmãos. Por isso que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. Por isso, irmãos, que o justo viverá pela fé. Porque Deus não poupou o seu próprio Filho. E é Deus quem nos justifica. É Cristo que morreu e que pagou a nossa culpa. Foi Ele quem ressuscitou. E por isso nós temos a esperança na glória. E o texto diz que Ele está à direita do Pai. E Ele continua intercedendo por nós. Irmãos, se nós não crermos nessa segurança que Deus nos dá, nós vamos acreditar no quê? Como todo cidadão, né? Nós somos cidadãos e estamos dentro da humanidade. Nós também, eu estava meditando nisso, nós estamos na expectativa da vacina, não estamos? Todos nós estamos. Ou você não está? Queremos que chegue na cor azul, não é? Então precisa tomar a vacina. Aí eu fiquei orando ao Senhor de manhã e falando assim, Senhor, meu problema não é a Covid não, hein? Meu problema não é a Covid não. Meu problema é essa luta interior contra o pecado que eu tenho que travar todos os dias para me sentir seguro diante da tua presença. E diante disso, irmãos, diante desta verdade, o apóstolo pergunta assim: quem nos separará do amor de Cristo? Irmãos, logicamente que nós temos que ter temor em todos os momentos de Deus, mas aprenda a olhar para o amor de Deus também de uma maneira temerosa. Porque se você não olhar para o amor de Deus de uma maneira temerosa, você não se entrega a Ele. João diz assim, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas dê uma olhada nesse amor de uma maneira negativa, para que todo aquele que nele não, e quem não crê, merece. Se eu não acredito que eu estou seguro na mão de Deus, preste atenção nisso também. Se eu não acredito que eu estou seguro nas mãos de Deus, eu estou perecendo. Enquanto eu me calei, os meus ossos secaram, diz o salmista. Eu confessei a minha culpa, eu fui restabelecido. Se irmãos, a minha fé não está me levando a ter uma segurança em Deus. Irmãos, a segurança em Deus, que eu estou dizendo aqui, que a palavra traz para nós, não é que você vai pegar ou não vai pegar, que você não vai adoecer ou não vai adoecer, ou que até você não vai morrer, não é isso não, irmãos. Nós vamos entender isso. Eu estou falando de uma convicção espiritual de que Deus é Deus. E Ele está acima de todas as coisas. E Ele é o Deus sustentador. Ele é o Deus da minha segurança. Eu sirvo a esse Deus, que nem ao seu próprio Filho poupou. E se eu acredito nele, eu não pereço. Então, olhando para esse amor de Deus agora, de uma maneira assim mais positiva,
Alguém é capaz de separar os justificados de Deus? Alguém é capaz de anular isso, de anular o amor de Cristo por nós? O apóstolo aqui, irmãos, menciona até circunstâncias que podem ser consideradas como fatores que vão lutar contra a nossa fé. Ele menciona aqui. E esses fatores se levantam com o intuito de nos levar a uma separação desse amor de Deus, mas não nos leva. Por quê? Porque nós fomos criados, porque nós fomos salvos com um propósito, o propósito de adorarmos a Deus e que Deus esteja realizando em nós o seu querer. É esse amor que nos agarra. Então, voltando ao início lá do texto, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Talvez você está assombrado com muita coisa. O que dizer de tudo isso? Que dizer de tudo isso? Como se Paulo estivesse dizendo, né? Não sei se Paulo era preto, mas Pedro preto falando. Que dizer de tudo isso? Meu irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que poderia nos condenar, ele não nos condenou. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso favor. Ele buscou a reconciliação. Como é que eu não vou acreditar nesse Deus? Como é que eu não vou me sentir seguro com esse Deus? Mas Paulo menciona aqui as circunstâncias, né? Talvez você esteja passando por alguma delas. O que pode tentar me separar desse amor? Tribulação? Pode ou não pode? Pode. A tribulação milita contra você se sentir seguro nas mãos desse Deus. E por isso que eu disse no início da ministração, esse homem que escreveu tem credibilidade, ele passou por tribulações, ele sofreu 39 quarentenas de açoites. Foi tribuloso ou não? Foi tribuloso. Esse homem passou por angústia. Passou. Os mares em naufrágios, muitas vezes. A angústia da nossa alma, a angústia do nosso corpo, tenta nos afastar desse amor. A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, foram todas experiências que Paulo atravessou. Mas ele tinha por certo, irmãos, que nada disso poderia separar a vida dele do amor de Deus. É como se ele estivesse dizendo assim a Deus: o Senhor me amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. Mas eu também amo o Senhor. Porque veja bem o que ele diz, irmãos. Por amor a ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Você já pensou nisso? Eu gosto de pensar nisso. Porque, graças a Deus, eu vou dizer graças a Deus, irmãos, nós não temos o poder de olharmos para o mundo espiritual e enxergarmos assim, né? Porque quantas legiões de demônios se levantam contra as nossas vidas todos os dias. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos já teriam nos devorados vivos. Mas o Senhor, todos os dias, Ele tem nos dado asas de águias. E nós temos escapado como o passarinho escapa do laço do passarinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pela graça dEle, pela bondade dEle, pela justiça dEle. Mas veja, irmãos, que surpreendente. Olha aí para a sua palavra. A Bíblia que está com você aí, para a palavra de Deus. Essas coisas que Paulo falou,
tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez. Quando ele diz assim que nós somos considerados como ovelhas mudas para o matadouro, irmãos, é surpreendente isso, que ao invés dessas coisas nos separar do amor de Deus, elas nos aproximam. O diabo fica sem entender nada, né? Ele fala assim: quanto mais eu milito contra este povo, mais esse povo se fortalece. Quanto mais eu tento matá-los e desanimá-los e angustiá-los, mais eles se fortalecem. Por quê? Porque o apóstolo diz aqui no versículo 37, em todas estas coisas, porém, que coisas? As coisas que ele falou, a tribulação, a angústia, a perseguição, a espada, em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E partindo para o encerramento aqui, irmãos, o apóstolo também, ele na sua carta, ele começa a se opor àquele medo desconhecido. Não tenho medo, tenho medo conhecido e tenho medo desconhecido. Eu disse na semana passada, vou repetir, acho que foi na semana passada, eu falei do medo desconhecido, mas não sei se foi a semana passada ou retrasada, mas eu disse assim, se falar a segunda onda hoje é um medo desconhecido. Como é que vem? Como é que vai chegar? Está todo mundo focado na Covid, mas e se for a segunda onda de bênção? O apóstolo aqui, irmãos, ele se opõe também a esse medo do desconhecido. E ele diz assim, porque eu estou bem certo. O que é você estar bem certo? É você estar convencido. Convencido do quê? Que nem a morte, que nem a vida, que nem os anjos, que nem os principados, nem a coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderás nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, irmãos, com todos os seus horrores. E a morte é algo assustador. Ou não? Essa semana mesmo eu fiquei chocado com a morte aqui em Pirajuí. Me chocou. Fiquei chocado. A morte é algo assustador. Mas nessa segurança em Deus, o desconhecido, Paulo está dizendo assim, que desse amor, nem a morte pode nos separar. Mas também nem a vida. É algo também que às vezes as pessoas não param para pensar. Que nem a vida. Por que nem a vida? Porque a vida também tem os seus encantos. Tem o canto das sereias. Não tem muitas pessoas lubridiadas pela vida? Tem. Mas nem a vida. Nem os anjos e principados, com todos os seus conhecimentos, com todos os seus poderes, nem a altura, nem a profundidade. Às vezes eu fico assistindo, muito raramente, mas às vezes acontece, de assistir algum programa que as pessoas lá no fundo do mar, e eu fico pensando assim, quanta coragem. Talvez você tenha medo de altura, mas nem altura.
nem lá o fundo do poço, nem o fundo do mar vai poder separar a sua vida, nem qualquer outra criatura. Nada, irmãos, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa certeza, esta convicção, irmãos, consiste, talvez os irmãos vão ficar chateados agora no que eu vou falar. Essa convicção, irmãos, essa segurança que Deus nos dá. Se ficar chateado não tem problema, eu já peço desculpa. Mas assim, não é por causa do nosso amor por Ele. Porque os irmãos hão de convir comigo que o nosso amor é um amor egoísta, irmãos. Até para com Deus. Essa segurança, ela consiste, irmãos, pelo fato de que o amor de Deus por nós, ele é inabalável. É um amor que não muda. Para descontrair um pouco, para vocês não ficarem assim rígidos, né? Que eu falei. Eu também fiquei pensando nisso. Nessa questão desse amor, né, irmão? De Deus que me leva à segurança. Não do meu amor por Ele, mas do amor dele para comigo. E eu fiquei meditando. Não sei se os irmãos têm acompanhado aí, mas parece que o governo vai lançar a nota de R$200. Vocês já ouviram isso? Eu fiquei fazendo uma reflexão nisso. Às vezes, quando eu dou uma nota de 100 para alguém, a pessoa, ao invés de olhar na nota se é falsa, ela olha para mim primeiro. Como se dizendo assim, será que ele podia ter essa nota de 100, né? Eu fiquei pensando assim, Senhor, quando for de 200, eles vão pedir RG. Eu vou dar 200, vai pedir RG. Não é? E eu fiquei pensando nisso, não por causa do meu amor por ele, mas por causa do amor dele por mim. Poderia ter me condenado, mas ele fez ao contrário. Ele buscou a reconciliação comigo, enviando o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E quando eu chegar na glória, aí entra a questão dos 200. Talvez o anjo, olhando o sangue de Cristo, e olhando para a minha pessoa, talvez pensando assim, alguma coisa está errada. Ele aqui? Como aquela pessoa que às vezes olha, ao invés de olhar o dinheiro, olha para a pessoa. Ele com esse dinheiro? Mas aquele que nem ao seu próprio filho poupou, antes o entregou. Fazendo aqui, irmãos, uma metáfora, dizendo assim, ele vai falar, eu paguei o preço. Eu o amei antes da fundação do mundo. Eu enviei o meu filho para morrer por ele. Então, por tudo aquilo que Deus é, e por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, Ele é o nosso Deus. E diremos, pois, à vista dessas coisas, se esse Deus que Paulo falou aqui, que entregou o seu filho por amor a você, é esse Deus que você serve? Então se sinta seguro na presença dele.
Deus possa te abençoar. Vamos rapidinho ainda o mistério de louvor. Vamos cantar mais um cântico? Os irmãos que puderem se colocar de pé. Pediremos, pois, vamos cantar o que nós lemos e aquilo que nós meditamos. Vista de todas as coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem nos justifica. De todas as coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem nos justifica. Potestade
banda, o Pedro ainda solando esse cântico, vamos orar, irmãos. A tua palavra, ela foi ministrada, Senhor. O Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. O Senhor conhece os nossos medos, os nossos receios. O Senhor conhece os nossos momentos de angústia, os momentos em que os nossos pés vacilam. Mas mediante a tua palavra e o ministrar do teu Espírito Santo no nosso coração, Pai, nós clamamos pela tua presença, pela sua intervenção nesta noite. Não nos deixe, Pai, abandonados pela nossa própria sorte. Nos faça a cada dia da nossa existência entendermos os teus propósitos e crermos que não estamos caminhando sozinhos. Tire de nós, Senhor, tudo aquilo que muitas vezes traz ao nosso coração ou tenta trazer ao nosso coração uma crise de existência espiritual, Senhor. Muitas vezes o nosso coração está sem direção. Muitas vezes os nossos pensamentos estão vagando. Quantas vezes estamos nos perguntando os porquês, ó Pai. Ah, Jesus, nos faça centrarmos em Ti e na Tua palavra, de que nada, absolutamente nada, poderá separar as nossas vidas do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A tribulação, ela não é capaz disso. A angústia não é capaz disso, Senhor. Como diz a tua palavra, nem anjo, nem potestade, nem altura, nem a profundidade, nem a morte, Senhor, e nem a própria vida. Ah, Deus, e com a própria vida, e nem a própria vida, eu faço essa oração, Senhor, para que o Senhor não nos deixe sermos encantados com os cantos, com os cânticos da sereia, Pai. Mas nos livre deste mundo pecaminoso. Desarregue os nossos pés deste mundo contaminado pelo pecado, Senhor. Abra o nosso entendimento, ó Pai, de que nós somos os teus filhos. E o que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E esta segurança, ó Pai, se aproprie do nosso coração. Nós te louvamos por isso. Nos abençoe, ó Pai, nós pedimos a tua graça, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Antes de dar a bênção apostólica, quero dar um aviso ainda, irmãos. Irmãos, no próximo sábado, nós teremos a ceia do Senhor aqui na igreja, tá bom? Com todo o protocolo, segurança, de higiene, nós teremos a ceia do Senhor. Para você que está em casa e não tem condições de estar à igreja, que está no grupo de risco, que está acima dos 60 anos, nós estaremos levando a Santa Ceia no domingo, no período da manhã. Então eu já peço para você registrar lá no grupo da igreja, pastor. E assim, para você que está em casa, tá? Nós não vamos lá para tomar cafezinho, para ficar conversando. Nós temos que ser bem rápidos. Nós vamos lá para ministrar a ceia para você, tá? Então se você achar, não, vocês podem vir, então você coloca lá. Você falar, não, eu não quero, eu tenho que me proteger, sem problema nenhum também, tá? Eu só peço assim, que os irmãos que coloquem o nome lá, sejam irmãos realmente que estejam num grupo de risco,
esteja acima dos 60, tá? Fugiu a palavra aqui, mas diferencial, eu vou usar o diferencial que eu ouvi um pastor dizendo, né? Se você vai ao mercado, você vai almoçar na casa dos filhos, das filhas, então você já não é grupo de risco. Pode vir na ceia. Tá bom? Agora, se você está bem recluso em casa, então nós vamos levar a Santa Ceia para você com muito amor no próximo domingo, tá? No sábado, aqui na igreja. Tá bom, irmãos? Então nós vamos fazer assim, porque nosso culto ele não é online. Se fosse até online, a gente poderia distribuir a Santa Ceia para os irmãos dos lares. Tá? Mas como é um culto gravado, e nós entendemos que o momento da Santa Ceia é um momento de comunhão, tá? Nós vamos fazer a Santa Ceia aqui na igreja e vamos estar ministrando aos irmãos nos seus lares, aqueles que estão impossibilitados de estar conosco. Tá bom? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com toda a igreja e com ela permaneça. Amém, amados? Todos tenham uma semana de vitória. Muito obrigado. Muito obrigado por você também aí no seu lar. Que Deus continue te abençoando, viu?